Oi, pessoal, muito boa noite. Estamos começando mais uma conversa aqui no nosso podcast P33 Podcast. É um podcast desse projeto Pentecostes 2033, aqui na sequência do nosso trabalho, né? Na segunda etapa do nosso trabalho aqui, que estamos vivendo, né, tempos interessantes. Estamos de olho lá no ano 2033, quando vamos comemorar 2000 anos da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo e também 2000 anos do evento Pentecostes, onde a igreja foi instituída, instaurada no tempo, né, e no espaço, já que foi antes prefigurada e pensada por Deus. Estamos então toda quarta-feira, né, ao vivo aqui no nosso YouTube, Pentecostes 2033. Você assiste ao vivo. E você que está nos acompanhando também pelo YouTube da Rede Século XXI. Com alegria também nós estamos disponibilizando aqui a nossa conversa, o nosso conteúdo no YouTube da Rede Século XXI. Sejam bem-vindos aqui no nosso projeto. Convido todo mundo a visitar as nossas redes sociais. Pentecostes 2033, no Instagram, no Facebook, também no TikTok, né? Temos também lá nosso espaço no TikTok, onde a gente replica, né, os nossos trechos das conversas, nossos cortes aqui, como a gente faz toda semana. E hoje, certamente, teremos assuntos interessantes para replicar depois nas redes sociais. Nós vamos falar um pouquinho sobre Concílio Vaticano II, vamos falar sobre as belezas da igreja, sobre as distorções no olhar do povo, do mundo como um todo, para as verdades da fé. E está aqui um convidado que tem cadeira cativa aqui na nossa conversa, que é o professor e historiador Rafael Tonon. Tonon, bem-vindo mais uma vez aqui conosco. Boa noite, Diácono. Boa noite a todos que nos acompanham. É uma alegria estar por aqui outra vez. E nessa conversa da noite de hoje, né, como você bem colocava, vamos falar sobre não só o concílio, né, mas as belezas da igreja, né? Quando nós falamos dos assuntos relativos à igreja, nós estamos falando da grandeza, do mistério que está por detrás da igreja. E essa é uma grande novidade do concílio, que é o enfoque não tanto na questão institucional, que é importante, que existe, o concílio não nega, mas o concílio valorizou tanto a questão mistagógica, o mistério da igreja, prefigurado tantas vezes na Sagrada Escritura e realizado no tempo, a partir de Pentecostes, mas também já de certa forma prefigurado na própria figura, o próprio tipo da igreja, que se nós podemos dizer assim, que é a Virgem Maria. Nossa Senhora não é só mãe da igreja, mas ela é modelo, é imagem da igreja. É verdade. Bom, o Tonon, né, para quem ainda não conhece, vale a pena também visitar as redes do professor Rafael Tonon. Rafael com PH, né? Isso, é com PH. Rafael com PH Tonon. Pesquisa aí nas redes sociais que vale a pena, o conteúdo que ele trabalha é bem interessante, tem conteúdo dele no YouTube, tem conteúdo dele no Instagram. Eu sou fã do Rafael Tonon, adoro o trabalho dele, sempre gosto de conversar com ele. E hoje a gente aproveitou a oportunidade para a gente falar sobre esse assunto relacionado ao Concílio Vaticano II. Olha, para a gente começar a nossa conversa, eu queria lembrar aos nossos amigos telespectadores, a gente fala bastante sobre o concílio, mas nem todo mundo vai lá botar a mão nos documentos, entender o contexto histórico, e sendo você historiador, nos ajude a entender esse contexto histórico, né, que a igreja vivia naquela ocasião. Mas se não me falha a memória, o nosso querido São João XXIII, santo da igreja, né, Papa, que teve a inspiração, né, de chamar o concílio, de proclamar ali que iria entrar, a igreja ia entrar num concílio ecumênico, né, tivemos 21 desses concílios na história da igreja. Ele foi eleito, e todo mundo falava que era um papa de transição, porque ele já era velhinho, né, o São João XXIII. Mas, cerca de 90 dias mais ou menos após a eleição, ou seja, fazia pouco tempo que ele estava, né, no comando da igreja, ele diz, olha, nós vamos ter um novo concílio na igreja. Muita gente foi pega de surpresa, né, porque se tratava ali, já que dizia que se tratava de um papa de transição, não esperava talvez isso dele, né. E os 20 concílios anteriores ao Concílio Vaticano II, a gente tem uma coisa mais direta do ponto de vista da condenação a heresias de cada época ou a problemas pontuais. No Concílio Vaticano II, a gente não vê isso, uma condenação a uma heresia específica, etc. E, na abertura do Concílio Vaticano II, São João XXIII, ele diz alguma coisa assim nesse sentido, olha, nós vamos trabalhar para que a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo, para que a missão da igreja seja vivida com maior eficácia, seja vivida de uma maneira mais intensa. Pergunta para a gente começar logo aí de cara, Tonon. A maneira que o Papa São João XXIII, né, quis iniciar o concílio, ele realmente não estava preocupado
em indicar um problema ou condenar um problema específico, ou isso foi acontecendo ao longo do decorrer do concílio, na sua opinião? Eu acho que as duas coisas. Eu acho que tudo não era claro, nem mesmo para ele. O Papa João XXIII, ele vem de um contexto, de uma história. É lógico que ele tinha uma intenção de revitalizar a igreja. Ele trazia essa intenção bem clara. A gente vê isso no discurso de abertura do concílio, e mesmo antes, quando ele fala da possibilidade de abrir o concílio, isso logo depois que ele foi eleito. Mas também acontece o seguinte: no concílio houve uma intenção, aí sim, João XXIII fez isso voluntariamente, conscientemente. Ele queria que a ação dos bispos, que a opinião dos bispos fosse, de certa forma, mais viva e menos formal. O que eu quero dizer com isso? Que nos concílios anteriores, geralmente você tinha lá um problema, você tinha sessões, tinha os bispos que pediam a palavra e depois vinha o veredito final da igreja, e geralmente esse veredito final consistia na condenação de um erro, de uma heresia e na proposição da doutrina correta. O João XXIII ele queria, na realidade, ouvir o que os bispos tinham a dizer, e a grande preocupação era olhar para a igreja e o modo como a igreja se apresentava para o mundo. Então isso aparece já nos discursos do João XXIII. Então não dá para falar do concílio sem olhar para a pessoa do Papa. A própria história do Papa João XXIII traz muito disso, dessa intenção de diálogo. Então João XXIII ele pretendia colocar a igreja numa rota de diálogo com o mundo moderno, não com a intenção de ensinar algo novo e nem de criar novidade pela novidade. Mas você diz isso devido ao trabalho dele como diplomata nos anos anteriores? Sim. Tem muito a ver com a própria história dele. Por exemplo, João XXIII é natural de Brecha, né? Aliás, o Paulo VI que é brechiano, né? O João XXIII ele é natural ali próximo de Brecha também. Não me lembro, não me recordo. Eu não me recordo agora a cidade natal dele, mas ele veio de uma região onde existiam muitos camponeses. A própria família dele vem dessa origem mais simples. Ele estudou no seminário, etc. E tal, destacou-se, era amante de história. João XXIII gostava muito de história da igreja. Isso é interessante, é um dado até desconhecido dele. Ele estudou a história da igreja, conhecia a fundo a história da igreja. Ficou padre muito cedo. Ele já foi chamado para secretariar o seu bispo. Secretariando o seu bispo, João XXIII teve a possibilidade, a oportunidade de ver São Pio X. A produção está me ajudando aqui. Ele é natural de São Giovanni, na Itália? Santo Giovanni, na Itália. Acho que é isso a cidade, né, produção? Bom, beleza, mas uma região cheia de camponeses, como você estava dizendo ali pra gente. É uma região mais rural, etc. Certo. E tal. E ele vem desde cedo, né, trabalhando com o seu bispo, foi secretário do seu bispo. E é interessante que, sendo secretário do seu bispo, ele visitou o Papa São Pio X. Numa visita ad limina, ele acompanhou o seu bispo. E isso vai causar uma impressão muito grande na vida de João XXIII, porque anos mais tarde, quando São Pio X já era beato, e ele teve a oportunidade de ver ali a preparação dos restos de São Pio X para ser colocado dentro da Basílica de São Pedro, na ocasião da beatificação, e João XXIII ele dirá que a memória que ele tinha de São Pio X era de um papa triste, acabrunhado. E São Pio X, na ocasião, né, em que João XXIII o encontra, de fato, estava no ápice da sua luta contra o modernismo, contra outros problemas, linhas teológicas, sobretudo a nova teologia nascida na França, algumas tendências teológicas complicadas vindas da Alemanha, tudo isso no final do século XIX, para o início do século XX. Então São Pio X enfrentou muitos problemas, foi o Papa do juramento antimodernista, enfim,
né, falou contra essa infiltração de vários tipos de ideologia na igreja, nos seminários. Então, de fato, São Pio X sofreu com isso. João XXIII guardou essa memória viva de um Papa acabrunhado, triste com a situação, e muito bem. E depois, logo depois ele começa, né, nesse serviço ao bispo. Ele, depois de pouco tempo, ainda jovem, ele é nomeado como núncio na Bulgária. Não era bispo, foi sagrado bispo rapidamente, ainda jovem. Na ocasião da Primeira Guerra Mundial, ele era sacerdote, era padre. Ele foi mandado para os campos de batalha como capelão. Então, João XXIII, ele viu o horror da guerra de perto, serviu como capelão, confessou, deu extrema unção, rastejando pelo chão em campo de batalha para poder acudir aos católicos em campo de batalha. Então ele teve uma vida... E assim, na Segunda Guerra também, né? Na Segunda Guerra também. Ele teve uma vida assim, sofrida junto com aqueles que sofriam, né, na sua época. Já que entramos nesse assunto, vale a pena que aquele parênteses, né? Já que a gente está interessado em cortes aqui, queria que você falasse pra gente, Tonon, sobre o episódio que o então, ainda núncio apostólico da Hungria, né, o João XXIII, da Hungria, se não me engano. Da Bulgária. Da Bulgária? Da Bulgária. Você falou da Bulgária, mas no episódio dos navios dos nazistas que ele ajudou. Sim. Que ele ajudou a salvar diversas crianças que os pais já haviam sido mandados para campos de concentração, eram crianças judias. Você lembra desse episódio pra gente? Você pode resumir esse episódio pra gente? Nessa ocasião, na Segunda Guerra, os nazistas eles iam exterminar crianças órfãs húngaras, e João XXIII ele consegue salvar, resgatar essas crianças através de uma manobra diplomática mesmo, usando ali, e ele era muito versado nessas questões diplomáticas e sabia jogar bem nesse campo, e aprendeu a dialogar com tendências diferentes, e ele faz ali uma jogada estratégica com os nazistas e consegue a garantia de vida dessas crianças húngaras, né? Então, essa é um dos pontos gloriosos, digamos assim, da vida de João XXIII. Depois eram mais de 600 crianças. Mais de 600 crianças, né? Isso. E depois, muitas dessas crianças, anos depois, quando ele já era Papa, vão se recordar e vão cumprimentá-lo, vão saudá-lo anos depois, enviando suas cartas, enviando sua saudação para aquele que foi agora eleito pontífice, e essas crianças, né, agora já adultos, agradeciam João XXIII porque deviam a vida a ele. Nessa ocasião. Então, assim, ele foi núncio apostólico, esteve na Bulgária. Na Bulgária, ele esteve numa diocese praticamente sem clero. Ele tinha de fazer quase tudo. E ele foi obrigado ali, pelas circunstâncias, a estabelecer um contato com os ortodoxos. E foi um contato muito amistoso. Os ortodoxos se aproximaram, aceitaram, conversaram com ele. Quando ele sai da Bulgária, a saída dele foi chorada até pelos ortodoxos. Depois, mais tarde, é mandado como núncio apostólico a Paris. Quando ele era núncio em Paris, núncio na França, é que ele fica cardeal. E depois, com a morte de Pio XII, em 58, ele é eleito Papa, né? Na altura da morte de Pio XII, ele era o patriarca de Veneza, era já mais velho, por isso que falavam que era um Papa de transição. E já como patriarca de Veneza, ele era conhecido por quebrar muito o protocolo no modo de agir, né, de pastorear o povo de Veneza, que é uma diocese histórica importante na Itália. E aí, em 58, dia 9 de outubro de 58, morre Pio XII, e no conclave que se segue ao falecimento do Papa, João XXIII sai eleito, né? O nome de batismo era Ângelo Roncalli. Então, o cardeal Roncalli fica Papa e toma o nome de João XXIII como uma referência ao santo padroeiro da sua cidade, da igreja paroquial onde ele foi batizado, que é São João Batista. Então, ele toma o nome de São João Batista, que foi muito curioso. Muitos cardeais na época achavam muito improvável que um Papa tomasse o nome de João,
porque o último João, que tinha sido Papa, né, com esse nome, na verdade não foi nem um Papa, foi um antipapa. O João 22 é um antipapa na história, né? Até o João 21, ok. O 22 tivemos problema. Aí é um antipapa, né, que o antecedeu, mas ele toma o nome não pensando em homenagear, como é praxe, o Papa que o antecedeu com o mesmo nome, mas sim em homenagear o santo, São João Batista, né, a voz que clama no deserto. Então ele toma essa referência até da sua história, da sua infância, toma o nome de João 23. E muito bem, e aí começa o seu pontificado. Era um cardeal, né, e depois um papa muito bem-humorado, muito próximo das pessoas. Enfim, então isso o fez, de certa forma, ser admirado assim que foi eleito. E ele sabia lidar, ele é um dos papas modernos que soube utilizar a mídia, soube utilizar dos espaços no rádio, na TV para os seus discursos. Ele soube pesar bem os seus gestos e analisar o impacto que isso teria. Então ele tinha mesmo uma esperança de renovação da igreja e ele mesmo fala isso num dos discursos, que ele não pretendia mudar uma vírgula da doutrina da igreja, ele apenas pretendia apresentá-la de um modo mais palatável para o mundo moderno, porque as pessoas estavam se distanciando de Deus, da igreja, a cultura estava mudando, esse mundo do pós-guerra trouxe um grande relativismo religioso, até uma desconfiança em relação a Deus, enfim. Então a ideia era apresentar Cristo, apresentar a igreja para este mundo em convulsão, porque é um mundo que tinha saído da Segunda Guerra Mundial e entrado agora na Guerra Fria. E o próprio João 23, ele brincava, ele dizia assim que no papado, depois ele vai falar isso em relação ao concílio, ele dizia, somos todos noviços, querendo dizer que ele estava aprendendo a ser papa. Ele coloca no seu caderno de memórias, né, eu quando li isso, eu fiquei pensando, eu falei, puxa vida, né, que complicado isso, né? Ele escreve no caderno de memórias, ele diz assim, esses dias eu me peguei pensando em vários problemas da igreja, e aí eu disse de mim para mim mesmo, vou contar essas minhas intuições para o Papa. Mas depois eu me dei conta de que o Papa sou eu. Então isso mostra até o drama dele, né, como clérigo, porque ele confiava, né, no Papa e era próximo a Pio XII, mas agora ele era o Papa. E ele precisava tomar o leme, né, da barca de Pedro e conduzir a igreja. Isso numa época que era naturalmente muito complicada, né? Nós estamos falando aqui dos anos 60, que é um período altamente revolucionário no campo da política, no campo dos costumes, no mundo das universidades, no campo da música, né? Então, quer dizer, tudo estava convulsionando, digamos assim, nesse mundo pós-Segunda Guerra Mundial e em plena Guerra Fria. Pois é, então as características, o jeito de pensar, o jeito de agir de São João 23, obviamente vai influenciar especialmente, né, o início do concílio, né? Ele inicia o concílio, depois ele vai morrer em 63, né? E o Papa Paulo VI, São Paulo VI, vai dar continuidade até o final do concílio. Mas as pessoas que de alguma forma não gostam do Concílio Vaticano II, né? Porque eu gosto sempre de separar a discussão. Uma coisa é criticar o que está escrito mesmo nas atas do concílio, os documentos conciliares, e outra coisa é comentar sobre o que aconteceu depois do concílio, como foi a aplicação dessas mudanças, vamos dizer assim, depois do concílio. E como você mesmo disse, né, a gente está falando de um tempo muito complicado, né, de um tempo que o mundo como um todo estava em constantes mudanças, né? A década de 60 foi uma coisa maluca mesmo do ponto de vista dessas mudanças. Então, o Papa Paulo VI, que vai dar continuidade, né, que tem um outro perfil, né, um pouco diferente do próprio São João 23, mas ele faz questão de dar continuidade, né, continua com os trabalhos conciliares, ele vai dar uma toada também com as suas características que não são as mesmas de João 23. Mas, já para a gente entrar nessa questão aqui das críticas,
para a gente entrar aqui na questão das críticas relacionadas ao Concílio Vaticano II e os assuntos que vieram depois do concílio, há quem diga o seguinte, olha, a intenção de São João XXIII e de Paulo VI, ela foi boa. E o que o concílio fez, tá tudo certo. Acontece que o mundo estava tão maluco, era tantas mudanças, que quando acaba o concílio, as propostas que o concílio trazia já estavam muito diferentes para ser aplicada, já estavam quase que atrasadas para serem aplicadas para aquele povo que estava vivendo ali depois do concílio. Você concorda com isso? Sim, sim. É uma época onde havia ali uma série de agitações políticas, agitações ideológicas, o mundo estava em plena Guerra Fria. Então você tem de um lado o bloco soviético, querendo espalhar as suas ideologias, a sua visão política, e do outro lado o bloco capitalista, chefiado pelos Estados Unidos, encabeçado pelos Estados Unidos. Então, aquela disputa de uma guerra não declarada, uma situação de tensão no mundo. No campo da cultura, nós temos de pensar que os órfãos lá da Segunda Guerra Mundial, eles haviam crescido. E nos anos 60, aqueles que perderam, às vezes, pai, mãe, que cresceram naquele... Eles se revoltaram contra esse mundo, olhando para essa sociedade e dizendo assim, olha, esta sociedade com esses valores, com essas ideias, ela não funciona porque ela produziu a guerra. Então, há uma revolta dessa geração inteira. O reflexo disso a gente vê na arte. Eu costumo sempre dizer, né, isso como regra, eu falo para os meus alunos em história. Isso aí, eu falo, se você quer estudar o pensamento de uma época, você olha para a arte produzida nessa época. Quando a gente olha para a arte produzida nesta época, fim dos anos 50, começo ali dos anos 60, nós vamos ver que há uma revolução na música, com o rock. O que é o rock? É uma quebra de paradigmas. A ideia, até os passos de dança, por exemplo, do rock, não existe uma ordem, existe uma desordem proposital no jeito de dançar, no jeito de se portar, até mesmo uma quebra de paradigmas no jeito de fazer a música. Por quê? Isso é reflexo de um desejo de rompimento, de ruptura mesmo com aquele mundo, com aqueles padrões, com padrões artísticos, com padrões de comportamento. Aí nós vemos o movimento hippie, nós vemos os slogans, é proibido proibir, faça amor, não faça guerra. É um relativismo moral, é um relativismo religioso, entendeu? Então, as pessoas já não querem mais viver em família, então recusam a ideia tradicional de família. Nos anos 60, mais para frente um pouquinho, vai surgir, aí já é Paulo VI que vai ter que lidar com isso, a questão dos anticoncepcionais, do chamado planejamento familiar, que na prática era um desejo de evitar filhos. Então já é uma sociedade que vai caminhando para uma certa extinção, que é o que a gente vê na Europa hoje, com o grande inverno demográfico que se vive na Europa hoje. Então a população que é idosa hoje na Europa são esses jovens daquela época, que já não queriam tantos filhos, que já não queriam aquele mesmo modelo de sociedade. São pessoas que começam a recusar a fé, que já não veem sentido. E aí vem o concílio nesta época. O cardeal Batti, italiano, ele, quando viu o rumo do concílio, ele usou uma expressão curiosa. Ele diz assim, o Concílio Vaticano II são os Estados Gerais da Igreja Católica. Ele faz uma comparação com a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, e realmente há um certo paralelo nessa fala do cardeal Batti. Por quê? A Revolução Francesa, ela explodiu, não é simplesmente por conta do governo de Luís XVI. Pelo contrário, Luís XVI herdou um reino no meio de uma crise terrível. A França saía do governo de quase 50 anos do Luís XV, com um endividamento enorme, várias guerras nas quais o Luís XV se meteu e perdeu essas guerras. Havia uma guerra da França contra a Áustria, que só cessou com o casamento de Luís XVI e Maria Antonieta. Eles se casaram, não tiveram filhos, demoraram 7 anos para ter filhos, já começa aquele problema dentro do reino. Aí vem uma série de invernos muito intensos na França. Juntando a isso, vem as ideias iluministas que começam a... Aí junta tudo isso e explode a Revolução Francesa. O ambiente não era favorável.
E dentro desse ambiente desfavorável, o que Luís XVI vai fazer? A conselho de um banqueiro, que era o seu ministro das Finanças, Necker, ele convocou os Estados Gerais. O que eram os Estados Gerais? Era uma assembleia onde você elegia representantes do clero, da nobreza e do povo para discutir problemas. Era uma assembleia consultiva onde o rei ia ouvir os problemas daquela sociedade. Só que os Estados Gerais, o Luís XVI vai se lamentar muito por ter feito essa convocação numa época de convulsão social. Por quê? O que era para ser os Estados Gerais degringolou numa revolução. Porque o que aconteceu? O povo, o terceiro estado, se sentiu prejudicado e diziam, clero e nobreza votam juntos. Então nós vamos nos separar e escrever uma constituição. Resultado, o rei não conseguiu dominar o terceiro estado, mandou clero e nobreza se juntar. Quando o clero e nobreza se juntam, o povo exigiu, não, para que vocês se juntam, vocês têm que renunciar aos privilégios. Clero e nobreza renunciam aos privilégios e eles escrevem uma constituição e queriam que o rei assinasse a constituição. Ou seja, o terceiro estado dominou a monarquia e depois vai acabar derrubando a monarquia, guilhotinando, primeiro instituindo a república e depois guilhotinando Luís XVI e Maria Antonieta e enfim, causando todo o dano que foi. Agora, comparativamente, o Vaticano II, ele se dá numa época de grande convulsão de ideias e também as sociedades. E o concílio é convocado nesta época. Então o cardeal Batti, ele tem uma visão um pouco mais pragmática e menos otimista. Ele fala, olha, agora não era a hora de convocar um concílio porque a chance de ter uma interpretação equivocada é grande. Mas acontece o seguinte, João XXIII não leu pela cartilha desse pragmatismo histórico. Por onde que João XXIII leu o ambiente? Pela visão de que o Espírito Santo é quem governa a igreja. Então aí entra a questão do mistério, da mistagogia. João XXIII, ele falou, bom, politicamente, pragmaticamente falando, não é mesmo um momento adequado, mas é o Espírito que governa a igreja. Então ele convoca o concílio nesta esperança de renovação mesmo da igreja. E aí uma coisa que é interessante... E pouco se fala, inclusive quem critica, às vezes, o concílio, pouco se fala disso. Houve uma preparação prévia para o concílio, uma experiência que foi feita na Diocese de Roma. O Papa João XXIII, como bispo de Roma, ele convocou o Sínodo de Roma, o Sínodo Romano. O Sínodo Romano foi uma renovação da vida espiritual na Diocese de Roma que funcionou muito bem. Então, por exemplo, no Sínodo de Roma, João XXIII promoveu a renovação dos seminários. Como ele fez isso? Reavaliando os currículos, o que era ensinado em termos de matérias eclesiásticas nos seminários romanos. E percebeu que havia uma defasagem, era preciso incluir algumas matérias, era preciso melhorar outras tantas. Então isso foi feito. A vida religiosa também passou por uma grande renovação. João XXIII incentivou muito as congregações religiosas que voltassem às práticas, que observassem aquilo que os santos fundadores ou que os fundadores de congregações e ordens desejavam, aquela ideia de recuperar as fontes. Então, houve um incentivo para que se estudassem os documentos primitivos das congregações. Vale lembrar que São João XXIII fez a convocação para que os líderes dessas comunidades religiosas, os superiores gerais das principais comunidades religiosas da igreja, estivessem no Concílio Vaticano II. Se não me engano, eram 129 superiores gerais que lá estavam. Ou seja, literalmente ele queria falar com esse povo e queria um resgate ao carisma inicial de cada um deles. Né? E eles fizeram isso. Na Diocese de Roma, eles fizeram isso. Houve também uma recuperação das instituições laicais, as chamadas associações pias, as confrarias, as ordens terceiras, as associações de catequese ou de caridade que existiam em Roma. Então, havia já uma preocupação de colocar mesmo os leigos a par da vida da igreja, inserindo os leigos nessas instituições que já existiam na época. Houve um enfoque muito grande na questão da catequese, a preparação das crianças e dos jovens para a recepção dos sacramentos. Então,
essa renovação que o Sínodo de Roma promoveu, ela foi muito positiva, porque reformou a vida religiosa, reformou os seminários, revitalizou as paróquias. João XXIII, por exemplo, no Sínodo de Roma, incentivou muito que fossem realizadas missões populares nas paróquias romanas. Essas missões foram encabeçadas por várias congregações, capuchinhos, passionistas, redentoristas, trabalharam nessas missões na Diocese de Roma, confessando gente que fazia 40 anos que não se confessava, visitando as casas de determinadas pessoas, porque em Roma, como todos têm uma profusão, né, de igrejas, de ambientes, de lugares ligados à fé, vira algo tão comum, tão corriqueiro, que as pessoas acabam se contentando em receber os sacramentos, mas não em viver uma vida sacramental. Então, o Sínodo de Roma trouxe isso de volta, então esse reviver da fé. E aí, quando João XXIII convoca o Concílio Vaticano II, qual era a orientação de João XXIII? Ele pede para que a Cúria Romana, baseando-se nesses esquemas do Sínodo de Roma, elaborasse esquemas para um concílio geral da Igreja, para que aquilo que foi feito em Roma e deu certo, fosse estendido para toda a Igreja. Só que é interessante, quando João XXIII ele convoca o concílio, não houve assim uma preparação tão meticulosa. Tanto é que o próprio Papa acreditava que o concílio não deveria demorar muito. Ele inaugura o concílio no dia 11 de outubro de 1962. Com 2 anos de preparação, né? Isso, 59, 2 anos de preparação. 60 mais ou menos a 62, né? Isso. Aí ele abre, né, o concílio no dia 11 de outubro e um cardeal pergunta a João XXIII, fala: Santo Padre, mas nós ficaremos reunidos e vamos terminar o concílio quando? E é interessante que ele não dá uma resposta precisa. Ele fala assim, fino al Natale. Quer dizer, né, lá perto do Natal, passado o Natal, já vamos ter acabado o concílio. Então imaginava-se que o concílio seria... Poucos meses. Poucos meses, pouco tempo. Por quê? Porque os esquemas curiais já estavam preparados e tinham dado certo na Diocese de Roma. Então a ideia era trazer os bispos para promover essa comunhão, essa interação, mas o próprio João XXIII talvez imaginasse que a coisa não ia tão longe. Agora, a grande questão é que de outubro a dezembro, o que aconteceu com o concílio? Acontece um fenômeno que alguns historiadores, o padre brasileiro José Oscar Beoso, que escreveu sobre a história do concílio, e o professor historiador italiano Roberto De Mattei também fala sobre a história do concílio. Ambas as obras, aí, tanto do padre Beoso quanto do De Mattei, dizem que o Vaticano II foi o concílio dos teólogos. E eu ainda acrescentaria um detalhe, eu diria que é o concílio não só dos teólogos, mas o concílio da imprensa. Porque no Vaticano II nós assistimos pela primeira vez um fenômeno desconhecido para a vida da Igreja até então, que foram as campanhas midiáticas para tentar influenciar as decisões da Igreja. Então, todos os dias saíam notícias e mais notícias, era um verdadeiro bombardeio que recaía sobre os bispos reunidos no concílio, querendo renovação disso, daquilo. Agora, é claro, isso não aconteceu por causa do concílio. Já havia um ambiente anterior, sobretudo na Europa. Aqui no Brasil não se via isso. Mas na Europa já se via um ambiente de um certo relativismo teológico, um ambiente que queria alterações na liturgia, um ambiente que tinha pretensões de mudar a disciplina eclesiástica. Então já havia, tudo isso já existia na Europa, não veio com o concílio. E aí muita gente pensa que é o concílio que abriu para essas possibilidades. Não, na realidade já havia esse tipo de coisa desde a época de São Pio X. Até porque, quando a gente fala, por exemplo, abusos litúrgicos, né, que muita gente coloca na conta do concílio que abuso litúrgico só acontece na igreja, ou que, de maneira, né, prioritária, os assuntos relacionados ao concílio, né, que indicam esses
esses abusos, mas existia antes do Concílio Vaticano II. Sim, esses mesmos sim. abusos litúrgicos, nessa ótica que você estava dizendo, né? Seja abusos ou, pelo menos, um desentendimento, né? Aquela questão que a missa era celebrada no altar mor e nos altares laterais é uma coisa maravilhosa do ponto de vista que está renovando o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Sim. Mas o povo também não tinha, muitas pessoas, mesmo na Europa, não tinham o preparo para viver bem esse ambiente na qual estava sendo, que a igreja estava sendo, enfim, conduzida. Agora, para a gente virar um pouco a chave aqui e a gente pensar o seguinte, a gente está falando então de problemas relacionados ao mundo na qual o Concílio Vaticano II estava incluso. Nós estamos falando de inspiração do Espírito Santo pelo próprio Papa São João XXIII. Né? Dizem que ele sentiu, né, uma brisa e pensou nessa renovação do Espírito Santo, de abrir a janela, né, da igreja para que o Espírito Santo pudesse renovar os ares da igreja. Né? Dizem que ele teve essa inspiração. A própria oração que a gente reza sempre aqui na nossa geração, Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, que é atribuída a São João XXIII, que ele teria composto essa oração. Né? Então a gente está falando sim de uma inspiração do Espírito Santo, do desejo dele, e a gente está falando de uma confusão tremenda que acontece depois do Concílio Vaticano II. Então, no seu entendimento, o Concílio Vaticano II, ele tem problemas, ou o problema estava na sociedade que não tinha condição de absorver as belezas do concílio? E ainda, quando a gente olha para o pós-concílio, ele foi mais crítico do que o próprio concílio, na sua opinião? Não só a sociedade. Eu acredito que também a igreja já trazia muitos problemas e muitas tendências teológicas conflitantes. São Pio X, se ele não tivesse sido eleito Papa no começo do século XX, a igreja teria enfrentado problemas muito mais sérios e muito mais graves. São Pio X, ele atrasou em muito esse relativismo teológico, essas tendências meio estranhas à própria natureza da igreja. Agora acontece que, na época do concílio, a Cúria Romana apresentou os esquemas. E esses esquemas foram entregues nas mãos dos bispos, os padres conciliares. Boa parte dos bispos não tinham, assim, preparo nenhum para um concílio. Estavam, assim, esperando serem conduzidos ali pela autoridade da igreja. Por quê? O que aconteceu? Em concílios anteriores, nós temos vamos dizer assim, um reforço do papel institucional da igreja. Por exemplo, o Concílio de Trento. O Concílio de Trento aconteceu como uma resposta muito clara, muito direta à Revolução Protestante. Então era necessário que a doutrina da igreja ficasse muito clara, que a questão institucional, hierárquica, aquilo que foi revelado divinamente por Nosso Senhor ficasse muito claro. Por quê? Porque a doutrina como um todo, o corpus doutrinário da igreja inteirinha estava sendo atacado. Então houve esse enfoque institucional no Concílio de Trento. E vale lembrar que foi um concílio muito longo. Longo, né? 18 anos. 18 anos comparado com 62 a 65, que foi o Concílio Vaticano II, a gente está falando de um período muito maior, com muito mais condição de preparar mais documentos do que o próprio Concílio Vaticano II. Não, é claro, o Concílio de Trento ele teve umas interrupções por inverno, guerras, mas 18 anos, né? Seja como for, 18 anos, né? É muito tempo. Agora, depois vem o Vaticano I, que é a época de Pio IX, que também é uma época complicadíssima. Pio IX foi Papa numa época em que tendências liberais, maçônicas, enfim, a Itália estava numa convulsão política. A Primeira Guerra Mundial, né? A Primeira Guerra. Enfim, e o Pio IX ele pegou as grandes revoluções europeias, a Primavera dos Povos em 1848, depois a invasão dos Estados Pontifícios em 1870, outras guerras dentro do território europeu. Tudo isso foi no pontificado de Pio IX. E Pio IX foi, depois de São Pedro, o Papa que governou a igreja por mais tempo, 32 anos de pontificado. E vale lembrar um problema também que também não é tão falado ainda no papado de Pio IX. Os socialistas utópicos, o início, né, do pensamento revolucionário de uma nova maneira que depois ia invadir a Europa como um todo. Mas já em Pio IX a gente já tem esse problema. Já aparece. Então, e aí o que acontece? Então Pio IX convoca o Vaticano I e ele reforça essa questão institucional da igreja. Tanto é que aqui no Brasil,
muitos bispos, Dom Vital, Dom Macedo Costa, vão defender as visões de Pio IX de que a igreja ela deve ter liberdade de ação numa época onde, por exemplo, aqui no Brasil, existia o quê? O padroado. Um acordo entre a igreja e o Estado, e onde o imperador, Dom Pedro II, interferia nos assuntos da igreja, muitas vezes prejudicando a igreja. Por exemplo, Dom Pedro II ele vetou a abertura de noviciados de congregações religiosas aqui no Brasil, ele não deixava. Embora Dom Pedro fosse católico, embora ele fosse pai da catolicíssima princesa Isabel, embora ele fosse esposo da Teresa Cristina, a imperatriz Teresa Cristina, que era muito católica, mas Dom Pedro tinha um pensamento liberal, até anticlerical, e prejudicou muito a ação da igreja. Lembrando que na época de Dom Pedro II, aqui eu não estou falando do aspecto político. Politicamente, Dom Pedro II foi genial, o Brasil nunca mais teve um governante tão culto como ele. Mas do ponto de vista religioso foi desastroso para a igreja. A igreja católica tinha 12 dioceses no Brasil, na época do Império, olha o tamanho do Brasil. O Brasil só tinha 12 bispos. E alguns bispos começaram a defender a autonomia do Papa, porque até as cartas papais, elas chegavam aqui no Brasil, elas tinham de ser publicadas com a permissão do imperador. É o que vai gerar a questão religiosa aqui no Brasil. Quando Dom Vital, Dom Macedo Costa publicam os Sílabos, que é uma encíclica condenando os erros modernos, socialismo, inclusive, nas suas várias formas, esses bispos publicam, e os Sílabos condenava a maçonaria. A maioria dos políticos brasileiros eram maçons, por isso Dom Pedro não queria entrar nessa seara, e esses bispos desobedecem o imperador, publicam, foram condenados. Dom Vital ficou conhecido por se opor à maçonaria, mas não é só a maçonaria que ele combateu, né? Sim, os erros modernos todos. E aí o que vai acontecer? Então nós temos um cenário onde aqueles que defendiam a igreja, a instituição, eram chamados de ultramontanos aqui no Brasil, né? O clero ultramontano, porque é o clero que defendia a igreja institucionalmente. Então, historicamente, houve uma necessidade de a igreja firmar essa questão institucional. Agora, quando chega o Vaticano II, havia essa ideia de dialogar com o mundo moderno, de apresentar as mesmas verdades, fazendo-se tudo para todos, como São Paulo fala. Essa era a intenção, que é uma intenção reta, é uma intenção boa, e a igreja sempre buscou fazer isso. Mas acontece que houve um bombardeio, e os bispos que esperavam, justamente porque a igreja tinha formado o seu clero numa obediência tão grande a Roma, tão grande ao Papa, aos oficiais de cúria, que muitos bispos chegaram no concílio esperando que seriam conduzidos. E, no entanto, quando você chega numa situação em que, olha, nós teremos de falar, isso causa um desconforto. E aí os teólogos começam a falar. E os bispos começam a se convencer de que eles estavam velhos demais para conseguir entender o mundo moderno, e começam a ouvir os teólogos. E aí nós temos bons teólogos que vão se destacar na época do concílio e vão assessorar muito bem os seus bispos, e nós teremos teólogos de tendência liberal, teólogos partidários de ideologias, de visões, inclusive opostas à visão da igreja. E esses teólogos vão começar a dar o tom. E muitos desses padres conciliares, né, desses bispos que participavam do concílio, a gente chama de padres conciliares, eles começam a absorver o conteúdo desses teólogos e a pedir a palavra nas sessões conciliares e a expor muito desta visão, né? Então, aí começa uma questão de teólogos que vão falar no concílio e uma questão de mídia, uma pressão muito grande da mídia para que alguns assuntos fossem discutidos, para que houvesse essa abertura, né? Eu me lembro do meu tempo de seminário, um padre que viveu nessa época, é vivo ainda. Ele me contou, né, essa história há uns anos atrás, dizendo assim, a respeito da batina. O concílio tinha começado, não se tinha falado nada de tirar batina, mas já circulava na igreja um burburinho, né, inclusive aqui no Brasil já circulava essa coisa de que o concílio vai renovar tudo, então vai tirar a batina depois do concílio. Acontece que não existe nenhum documento do concílio que diga isso diretamente.
É aquela coisa que comentamos há pouco, né? É muito mais comentado o que dizem que o concílio disse do que propriamente o que está lá, né, nos documentos oficiais do concílio. Né? Pois é. Nesse caso é um bom exemplo. Né? Não tem nada escrito no Concílio Vaticano II que pede para que os clérigos deixem de usar, por exemplo, as vestes religiosas, vestes talar, batida, etc. Né? Não havia nada disso. E esse padre ele me contou que o concílio acabou, o superior da casa onde ele vivia reuniu os padres todos numa sala e disse aos padres, falou, olha, o negócio é o seguinte, o concílio acabou, a orientação que a gente dá é a seguinte, quem quiser tirar o hábito religioso pode tirar, podem procurar, né, na época ele até contou, ele morava em São Paulo, falou, podem procurar as irmãs paulinas que elas estão vendendo colarinho para padre. Então eles iam lá experimentar o colarinho, que era uma coisa que, né, não se usava aqui no Brasil, falou, então podem comprar o colarinho e botar um paletó. Ou podem usar alguma outra roupa que identifique que é padre. E aí o que muitos passaram a fazer? A usar um paletó com uma gola de camisa normal, apenas trazendo uma cruz na lapela. Então é o que se começou a fazer. Mas na prática não havia nenhum documento que dissesse que isso deveria ser feito. Então, muita coisa começou a ser feita em nome do concílio. Então, aí vem uma... Só que isso é digamos assim, um espírito revolucionário que já estava presente na igreja um pouco antes e que só veio à tona usando essa desculpa, essa justificativa do concílio. Então, aí está a grande questão. E os próprios bispos, os padres conciliares, se a gente olhar para as sessões do concílio, os documentos que foram votados no concílio, os documentos todos eles foram votados e assinados por unanimidade. Então, quer dizer, os bispos que lá estavam, eles assinaram aqueles documentos. E aí há uma outra questão que é muito criticada hoje. Essa questão ela é real, mas nós devemos entender também dentro do contexto. Por exemplo, muita gente séria hoje faz uma crítica dizendo assim, o concílio ele tem documentos ambíguos. O próprio, um dos teólogos famosos da época do concílio, que é o Urs von Balthasar, numa das sessões, ele mesmo disse, alguém falou lá, mas o documento está muito ambíguo. Ele falou, não, vamos votar assim mesmo, e aí depois os dicastérios da Cúria vão emitindo notas e documentos complementares que vão aclarar essas noções. Então, qual era a ideia? A ideia era estabelecer uma linha geral e depois a igreja poderia se pronunciar naqueles pontos que suscitassem dúvida. Então, vou dar um exemplo aqui. A respeito da eclesiologia Lumen Gentium, que é uma constituição apostólica, né, talvez a mais importante do concílio, que ela vai falar do papel da igreja. O 8º capítulo da Lumen Gentium fala de Maria como mãe da igreja. Foi Paulo VI que mandou incluir o 8º capítulo, colocando Maria como tipo e modelo da igreja. Ela traz uma linguagem, ao mesmo tempo, muito aberta, muito ampla, muito agradável até para o mundo daquela época, mas faltava uma precisão, como, por exemplo, a gente encontra no Concílio de Trento, quando ele fala do papel da igreja. Aí o que acontece? Anos depois do concílio, em 98, se não me falha a memória, o cardeal Ratzinger emitiu uma nota que foi publicada com a anuência do Papa João Paulo II, que é a declaração Dominus Iesus. Né? E essa declaração Dominus Iesus, ela clareia essa questão da missão da igreja. E é interessante que a declaração ela ficou mais clara, ela ficou até melhor do que o documento original. E reafirmou a doutrina que a igreja sempre ensinou. A igreja de Jesus Cristo é a igreja católica. Então, a igreja pode fazer isso. Então, há sim uma linguagem ambígua, às vezes, nos documentos. Essa linguagem ambígua, ela foi muito esticada para lá ou para cá. O que eu quero dizer com isso? Um bispo mais fiel à doutrina da igreja, ao ensino dos papas anteriores, o que ele vai fazer? Ele vai ler
esses documentos conciliares em linha de continuidade. Não, o documento está dizendo isso aqui, ele não está alterando nada do que a igreja sempre ensinou. Então, continuamos crendo na mesma coisa, ensinando a mesma coisa, mas de um jeito adaptado aqui ao tempo, mas é a mesma coisa. Agora, um clérigo, um bispo, um sacerdote mais liberal, de uma tendência teológica mais liberal, ele vai dizer, não, isso aqui é uma mudança de paradigma, então agora eu posso ir para cá. E aí vai esticar para outro lado. Então, esta ambiguidade é que fez com que alguns papas, João Paulo II é um exemplo que eu acabei de dar, corrigissem esta ambiguidade através de declarações mais diretas e precisas, né? E isso a igreja pode fazer ainda no decorrer do tempo e na medida da necessidade, né? E os papas vão discernindo isso, né? Muito bom. Se você está assistindo e de repente pegou a conversa aqui no meio, vale a pena você voltar aqui no início, né? Nós estamos no YouTube, então vale a pena você voltar, você que está assistindo aqui no nosso canal Pentecoste 2033 ou da Rede Século XXI, porque é muito interessante que o professor Tonon trouxe aqui, né? Essa discussão que é muito acalorada, que geralmente não tem, quase sempre não tem a profundidade devida que merece, né? Debates de internet, por exemplo, com pessoas que às vezes estão em boa intenção, mas não têm o devido preparo para lidar com esse assunto. E eu concordo muito com a sua visão aqui que você colocou, Tonon. Em primeiro lugar, a gente está falando de problemas revolucionários terríveis no mundo todo e que não começou na era do Concílio Vaticano II. Você lembrou muito bem que o Papa Pio X já lidava com esse problema, o Papa Pio IX já lidava com esse problema, Pio X já lidava com esse problema, e que foi uma graça de Deus ter um Papa como Pio X lá no início do século XX, para inclusive frear, né, muitos desses problemas. Depois a gente está falando, né, de uma convulsão, que a década de 60 foi uma convulsão terrível, e que o concílio foi convocado antes da década de 60, em 59. Né? Então a gente está falando de uma inspiração que o Papa São João XXIII teve. Né? Eu acredito muito nessa inspiração mesmo do Espírito Santo nele, e que ele tinha uma ótica e que ele já tinha aplicado boa parte do que ele queria fazer na própria Diocese de Roma, e depois ele ia replicar isso para a igreja, só que daí ele encontra problemas de tudo quanto é jeito e culturas, etc. E que, além do Papa Paulo VI, o Papa que vai pegar a igreja pós-conciliar, é claro que foi João Paulo II, que é o que ficou mais tempo. Né? A gente está falando de um pontificado longo e que acontece, por exemplo, essas devidas orientações, como você citou aqui o próprio cardeal Ratzinger, que já trabalhou lá no concílio e que estava agora num cargo importantíssimo na igreja, né? O braço direito de João Paulo II, vamos dizer assim, né? Num lugar onde ele poderia e teria condições de fazer essas devidas recomendações. Né? Então a gente está dizendo de uma série de coisas, falamos aqui, o que dizem que o concílio disse, muitas pessoas que não leem diretamente as fontes conciliares. Corretíssima a sua interpretação, concordo acho correta, concordo com o que foi o concílio dos teólogos, porque depois que o concílio Vaticano II termina, esses teólogos ainda estavam lá para dar sua colaboração. E aí não tinha mais limite. Por quê? Porque livro ele vai publicar quanto eles puderem, quando quiser. O acesso à mídia crescente, né? O advento, a popularização da televisão, o rádio já estava popular, etc. Então vai chegar para todo mundo essas ideias. E aí a gente tem um caldeirão muito complicado ali nesse pós-concílio. E aí eu queria o seu entendimento, a sua análise também, Tonon, para a gente pensar assim, olha, depois de tudo isso que aconteceu, né, no tempo pós-conciliar e tudo mais, com esses teólogos, uns coerentes com a doutrina, outros totalmente incoerentes com a doutrina, com acesso à mídia, né? Se hoje qualquer pessoa numa rede social pode falar com o mundo todo, a gente não teve isso em toda a história da humanidade, é uma coisa muito recente. Né? E com o aumento ali dos papéis dos meios de comunicação social, a gente tem na igreja esse período como laboratório, vamos dizer assim. Você não acha que muitas das riquezas da igreja, das verdades da fé, do entendimento, até mesmo para os nossos irmãos protestantes que ficam repetindo quase 2, 3 jargões ali quase sempre, de uma até pobre discussão com muitos desses nossos irmãos protestantes, né? Não entende, por exemplo, que a igreja é o corpo místico de Cristo, não entende o sacerdócio católico, não entende o papel realmente do Papa de um sinal dessa unidade visível da igreja e tudo mais.
por causa desse enfraquecimento, por causa desses problemas que a gente está dizendo desde o início aqui do programa, e que essas verdades de fé acabam ficando para trás. E que agora, como é que a gente faz para virar esse jogo? Como é que a gente faz para que as pessoas voltem a conhecer a doutrina propriamente dita, as verdades de fé propriamente dita, no meio desse caos? Porque se a gente está falando que na década de 60 tinha muito problema, a nossa sociedade de hoje é tão ou quanto mais problemática do que aquela. Sim, sim. E também a solução, ela não é tão simples, né, quanto pode parecer, porque envolve uma série de questões aí. Por exemplo, quando a gente olha para o concílio, a intenção do concílio qual foi? Foi uma intenção pastoral. O que é a pastoral? A pastoral é a praxis, é a prática da igreja. Então não houve uma intenção docente, uma intenção de ensinar algo novo. Era uma intenção pastoral, uma intenção de diálogo. Alguns bispos dentro do concílio chegaram a cogitar, principalmente os bispos de língua espanhola. Os bispos da Espanha, os bispos, teve um cardeal filipino, alguns bispos de países aqui da América Latina, eles pensaram e sugeriram isso no concílio, que tudo bem, tem essa visão pastoral, vamos trabalhar essa visão pastoral, mas é preciso ensinar alguma coisa. E eles tiveram uma visão, só que essa visão não triunfou no concílio. A visão era a seguinte: nós precisamos de uma renovação da sociedade e do mundo, e essa renovação ela pode vir por Nossa Senhora. Então havia uma expectativa dos bispos de língua espanhola de que o concílio proclamasse um ou talvez dois dogmas marianos: o dogma da corredenção, Nossa Senhora é corredentora, e o dogma da mediação universal, se Jesus que é o autor da graça. Também, que a gente fala também medianeira de todas as graças. Medianeira de todas as graças, que não é dogma, a gente acredita, certo, sabemos disso, né? Mas não é um dogma proclamado pela igreja. Mas havia uma expectativa de muitos bispos, muitos cardeais, de que a igreja proclamasse, né? E sob a argumentação de que se a maior de todas as graças, o autor da graça, a fonte de toda a graça, que é Cristo, passou por Maria, por que as graças menores não passariam? Então havia essa expectativa. E aí, o que acontece? Um dos teólogos mais influentes do concílio vai conseguir derrubar essa proposta, que foi o Yves Congar, que é interessante, é um teólogo dominicano, que depois João Paulo II vai fazê-lo cardeal. Mas o padre Congar, ele não era padre conciliar, mas a influência dele, é por isso que o concílio é chamado de concílio dos teólogos, a influência dele foi tamanha sobre os bispos, que os bispos não votaram favoravelmente nessa proposta. Outra coisa interessante, dentro do concílio, alguns bispos, percebendo essa tendência liberal crescente dentro da igreja, resolveram se articular, porque perceberam que os bispos de linha mais progressista estavam altamente articulados. E aí o que pensaram? Vamos também fazer uma articulação. E aí Dom Antônio Castro Maier, bispo brasileiro, fundará o Cetus Internationalem Patrem. O Cetus era uma coesão de bispos mais conservadores, que não eram contrários ao concílio. Não se trata disso. Eles estavam lá convocados, em comunhão com toda a igreja, mas querendo dar um tom de continuidade, um tom em linha com aquilo que Pio XII havia preconizado no seu pontificado. Porque se a gente olhar para Pio XII, na verdade o Papa que preconizou o concílio, que de certa forma preparou as bases para o concílio, foi Pio XII. Porque, por exemplo, Pio XII já na década de 50 promoveu a reforma litúrgica da Semana Santa. Exato. Então já houve uma primeira reforma litúrgica no tempo de Pio XII. Pio XII é o Papa da encíclica Mystici Corporis, falando da liturgia, do corpo místico de Cristo que celebra o mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Então já há uma visão a partir dos frutos ali do movimento litúrgico. Então isso tudo já está presente, de certa forma, em Pio XII.
esse desejo dessa renovação e tudo mais. E aí João 23 continua, mas esse grupo de bispos começam a temer pelos rumos que as coisas podiam tomar e queriam uma clareza e uma objetividade, como a igreja já tinha feito antes. Mas um outro grupo de bispos já tinha uma outra visão. Falava, bom, a igreja ela teve essa clareza, ela teve essa coesão até agora, mas parece que a gente não está conseguindo alcançar todo mundo, então vamos mudar. Então, Dom Antônio funda o Tietos, o Dom Marcel Lefebvre, por exemplo, vai integrar esse grupo e outros tantos bispos vão integrar esse grupo. Dom Geraldo Proença Sigol, que é brasileiro, e outros tantos bispos vão integrar esse grupo mais conservador. É interessante, por exemplo, Dom Castro Maia, ele pede a palavra no concílio mais de uma vez. E Dom Helder Câmara, que era o articulador da ala mais progressista dos bispos no concílio, Dom Helder pediu a palavra uma vez. Dom Helder fez um trabalho mais de bastidores, tentando imprimir uma visão mais aberta, mais progressista e mais simpática a outras visões, inclusive visões ideológicas divergentes das visões da igreja. Então, Dom Helder já tinha uma outra visão. Só que Dom Helder quase não falou na aula conciliar. Dom Helder fazia esse trabalho de bastidores. Muito bem, quando João 23 morre em 63, durante o concílio, ele não vê o concílio ser concluído, e é eleito o cardeal Montini, que é o Paulo VI, toma o nome de Paulo VI. O Papa Paulo VI era um papa teólogo, e é interessante que Paulo VI ele tratava essas questões teológicas com uma grande correção teológica, eu diria até, com uma metodologia até. Por exemplo, se nós olharmos para alguns textos saídos diretamente da mão de Paulo VI, existe uma precisão teológica muito grande. E Paulo VI era muito meticuloso com essa questão metodológica para falar de teologia. E muito bem, então Paulo VI ele vai dar uma outra visão. E ele também acreditava que o concílio seria uma grande primavera para a igreja, que a igreja depois do concílio teria mais vocações, a igreja conseguiria dialogar com o mundo moderno. Mas depois, em 67, 2 anos apenas depois do concílio, o que Paulo VI mesmo percebe? Muitos sacerdotes abandonando o ministério, religiosas deixando a vida consagrada. E ele vai dizer que ele pensava que viria uma grande primavera e o que chegou foi um grande inverno para a igreja. Mais tarde ele vai dizer, na década de 70, que a fumaça de Satanás penetrou no templo de Deus. Então, realmente, a intenção era boa, a intenção era essa abertura ao Espírito Santo. Não duvido que essa abertura ao Espírito Santo ocorreu em muitos pontos, mas junto com o joio, junto com o trigo vem o joio. E aí algumas tendências acabaram entrando também. Em nome do concílio, em nome dessa liberdade, também entraram. E aí até uma certa visão democrática que alguns bispos queriam ter, né, de que a igreja tem que ser gerida e governada, por exemplo, pelas conferências episcopais, os bispos em conjunto, até a ideia de colegialidade começa a ser um pouco mal entendida, então os bispos começam a pensar que a maioria de votos é que define o que deve ou não ser feito, e não é assim que a coisa funciona, não é assim que a doutrina da igreja entende. Então o próprio Paulo VI vai perceber essa situação em que a igreja se encaminha. Tanto é que Paulo VI, ele publica em 68 a encíclica Humani Vitae, que é a encíclica vai falar diretamente sobre a moral católica e vai condenar o uso de anticoncepcionais. Quem mais se opôs a Paulo VI depois da publicação da Humani Vitae foram os bispos, inclusive os bispos da Holanda, por exemplo. E eles fizeram uma campanha aberta contra o Papa, falando abertamente que o Papa deveria liberar, que o Papa... E eu costumo dizer que a Humani Vitae, ela foi o calvário de Paulo VI, ela foi a purificação final de Paulo VI, porque de 68 até 78, os últimos 10 anos do pontificado de Paulo VI,
ele não publicará mais nenhuma encíclica. E ele vai sofrer muito com a afronta e às vezes até a desobediência de muitos bispos. Mas aqui vem um dado interessante. Quando nós pegamos até os bispos mais conservadores, como é o caso do Dom Antônio de Castro Maier, que era o bispo de Campos, no Rio de Janeiro. Dom Maier, eu conheci alguns padres que foram ordenados por Dom Maier, né, padres que hoje em dia pertencem à administração apostólica. São João Maria Vianney. São João Maria Vianney. Um desses sacerdotes até já é falecido, e ele me contou na época que Dom Maier não recusou o concílio. E é um bispo conhecido pela sua posição conservadora. Dom Maier, inclusive, ele assinou as atas de assinatura e aprovação dos documentos do concílio. Na sua maioria, Dom Maier assinou essas atas. E o que Dom Maier entendia? Aquilo que o Bento XVI chamará de hermenêutica da continuidade. É a leitura dos textos do concílio a partir dos textos anteriores, a partir daquilo que a igreja sempre acreditou e sempre ensinou. Então essa era a lógica de Dom Maier. Então o que Dom Maier fez na diocese de Campos? Era uma diocese com um clero não muito grande. Então esse sacerdote ele me contou que depois do concílio e da reforma litúrgica, ele chamou os seus padres e disse o seguinte, falou, olha, o Papa sancionou, aprovou e mandou publicar esse novo missal, o missal de Paulo VI, em 69. E ele deu liberdade aos padres, disse assim, olha, quem quiser rezar o novo Zordo, né, a missa na nova liturgia, pode rezar e pode mudar a paramentação. Pode utilizar os paramentos mais simplificados, propostos pela reforma litúrgica. Mas esse padre ele me contou um dado interessante, que tinha padres que estavam celebrando no novo Zordo e às vezes iam celebrar, iam em algum lugar, e aí começavam a misturar. Usavam paramentos antigos, paramentos novos, aí diz que Dom Maier fala não, mas você escolha. Né? Você quer celebrar assim, então celebre direitinho, de acordo, e alguns às vezes misturavam. Por exemplo, ia dar a bênção numa casa, aí dava a bênção no rito antigo, mas na hora de celebrar, celebrava no rito novo. Então diz que Dom Maier falava, não, só escolha e sejamos coerentes. Então metade do clero de Campos aderiu à reforma litúrgica e a outra metade quis conservar a forma antiga do rito romano. E Dom Maier permitiu. E enquanto Dom Maier foi bispo de Campos, a coisa funcionou bem desse jeito. Então tinha padres que só celebravam no Vetus Ordo e padres que só celebravam no Novus Ordo. E muito bem, a coisa caminhou bem. Quando Dom Maier pediu renúncia, pelas novas normas que Paulo VI, né, antes os bispos ficavam na sua diocese até a morte. Era o mais comum. Mas com 75 anos, a partir de Paulo VI, os bispos tiveram de começar a apresentar a sua renúncia. Quando Dom Maier renunciou e foi nomeado novo bispo para Campos, aí o novo bispo veio já com a missão de igualar a diocese e fazer todo mundo rezar o novo Zordo. E aí, obviamente, isso causou um problema para o povo e causou um problema com os sacerdotes que queriam continuar celebrando no rito antigo. Então, eles queriam que essa liberdade fosse mantida. E aí houve uma situação de confronto, de conflito, assim, em algumas situações até bem complicado, envolvendo até polícia, né? Com um novo bispo chamando a polícia, por exemplo, para tirar padres de paróquias onde ele deu ordem para que se rezasse missa nova. O padre não queria rezar, então o padre foi removido com força policial. Então isso foi muito triste. No Brasil, acho que o foco, para a gente entender mais esse problema, foi ali mesmo. Porque depois, né, no Papa João Paulo II, ele vai instituir a administração apostólica São João Maria Vianney, na qual o Dom Rifan isso, em 2002. Hoje, exatamente. E parece que daí a coisa foi ocupando seus lugares, né? Sim, mas sim. até então... A situação ela se resolve com a criação da administração apostólica e a própria administração buscou a Santa Sé e buscou essa reconciliação muito bem. Então a questão se ajustou bem, digamos assim, nessa situação específica de Campos.
Mas isso causou na igreja, no mundo inteiro, um certo impacto. Por exemplo, Padre Pio, São Pio de Pietrelcina, quando ele soube, e lá na Europa, antes mesmo da publicação do Missal de Paulo VI, já havia padres rezando missa voltados para o povo. Antes mesmo da permissão da igreja para isso, já estava acontecendo. Então, Padre Pio vai escrever a Paulo VI pedindo a permissão para continuar rezando no rito antigo. E ele não teve assim dificuldade. Paulo VI deu a permissão, ele continuou rezando no rito antigo, morreu em 68. São José Maria Escrivá, o Monsenhor Escrivá, ele também escreve a Paulo VI e pede essa permissão para rezar a missa no rito antigo. Ele não impôs aos padres do Opus Dei que rezassem só no rito antigo, mas ele pessoalmente quis conservar o rito antigo. Escreve a Paulo VI, pede permissão, morreu em 74 e continuou rezando no rito antigo. E assim a coisa foi. Então, digamos assim, para o povo, o grande choque do concílio foi a liturgia. Sem dúvida alguma, foi a liturgia. Para o bem e para o mal. Porque em muitas regiões houve um escândalo pelo modo como a transição foi feita. Houve um escândalo. Então, por exemplo, um desses sacerdotes mais antigos que eu conheci no tempo de seminário, ele me disse que o superior dele mandou que ele tirasse a batina, não deu essa opção. Então ele teve que tirar. E aí é triste assim até ouvir isso. Ele me dizia, esse sacerdote, a primeira vez que eu peguei um ônibus sem batina e as pessoas me conheciam e me viram em gola de camisa, eu me senti nu, eu me senti sem roupa ali. E aí eu até perguntei para ele, eu falei, mas por que o senhor não voltou a usar? Ele falou, porque era muita pressão, era muito... Internamente virou um drama, porque não se podia usar, havia uma recusa da veste. Então, quer dizer, o modo como a coisa foi feita e foi implantada, às vezes foi arbitrário, às vezes causou mágoas muito profundas em sacerdotes, em comunidades religiosas inteiras, e mesmo para o povo. Mesmo para o povo. Aqui uma história da minha cidade lá. Tem uma capela rural que a minha família frequentava. Tinha um tio meu que ele morreu velhinho e ele contava essa história, ele repetia 1000 vezes essa história porque ele não se conformava. Eles trabalharam, eles fizeram festas, campanhas, trabalharam muito para comprar os paramentos da capela. E depois o concílio, ele conta que um padre chegou lá, juntou toda aquela paramentação antiga, jogou no chão e botou fogo. Poxa vida. E aí aquilo foi escandaloso para o povo. Então, quer dizer, é a imprudência desse sacerdote de ter feito isso. Não é o concílio, mas foi em nome do concílio que se fez isso. Então, assim, sobretudo essas questões da liturgia, das vestes dos religiosos e até mesmo da reforma da vida consagrada, isso trouxe depois muitos problemas, porque em nome dessa renovação acabou-se jogando fora muita coisa que era importante. Então, por exemplo, isso é um estudo que eu fiz na época que eu estava no seminário. Eu comecei a pegar as regras de vida de algumas congregações antes do concílio e a regra de vida no pós-concílio. O que o concílio pediu? Para que as congregações voltassem às fontes para tentar viver o carisma da maneira mais fiel e mais simples possível. Que é uma coisa muito boa. E na prática, quando a gente pega, houve uma alteração dos textos e às vezes até uma alteração dos objetivos do carisma da congregação. Então, quer dizer, como que isso pode dar fruto se o espírito do fundador está sendo traído? Só que não é o que era preconizado pela a Constituição Apostólica Perfecta Caritatis, de Paulo VI, a perfeita caridade, que fala da renovação da vida religiosa. Não é isso que ela sugere. Ela sugere justamente o contrário. A Perfecta Caritatis, Paulo VI, ele dá uma chave de leitura
fantástica para a vida religiosa. O que a Constituição vai dizer? O que é um carisma? O carisma, ele está refletido na vida do fundador. Então, estudar a vida do santo fundador, conhecer a vida do fundador, é conhecer o carisma, porque a luz do Espírito Santo que iluminou primeiro aquele homem e aquela mulher, ilumina todos os outros que vieram depois. Puxa vida, isso aí é uma coisa muito boa. As congregações, se elas retomarem os documentos primitivos dos seus fundadores, elas vão se redescobrir, vão se reavaliar. Claro. Mas não foi o que a gente verificou, né? Infelizmente. Bom, o nosso tempo já está acabando, na verdade já terminamos o nosso tempo, né? A gente não tem mais tempo. Mas eu acho que pelo menos fica uma máxima aqui, né? Apesar da gente estar comentando sobre o concílio, é necessário ir nas fontes primárias. Temos que ler o que o concílio produziu e temos que entender isso também sob essa ótica desses documentos que estão lá, estão acessíveis aí para quem quiser. Vale a pena, para quem não leu, deve ler tudo que o concílio produziu. Obrigado muito pela sua opinião, pela sua condução, pelos seus estudos, que é sempre interessante. Tornou. Para encerrar, ainda bem rapidinho, a gente está nessa nova fase, a gente está falando agora de santos, né? Se na sua opinião você conseguisse elencar os 3 maiores santos do que você gosta ou que você enxerga, que foram dóceis ao Espírito Santo, que deixaram, né, ser moldados pelo Espírito Santo. Mas eu vou pedir para que na sua lista dos 3, você coloque pelo menos um que viveu depois do Concílio Vaticano II. Né? Então, você tem 3 santos para escolher aí, que na sua opinião são, toda a história da igreja, os maiores, aqueles que foram dóceis ao Espírito Santo, mas pedir que você colocasse pelo menos um exemplo de um santo que viveu depois do Concílio Vaticano II, porque a santidade existe depois e antes do Concílio Vaticano II. Sim, sim. Vamos lá. Até porque, senão, o Espírito Santo não estaria conduzindo a igreja. Quem conduz a igreja é o Espírito Santo. É verdade. Né? Nós devemos ter isso em mente. Mas o primeiro santo que eu destaco assim como um modelo de amor a Deus, amor à igreja, obediência à igreja, eu coloco Santo Afonso de Ligório, bispo, doutor da igreja, fundador de congregação religiosa. E Santo Afonso escreveu 111 obras. E qual foi o grande esforço de Santo Afonso? Colocar em prática o Concílio de Trento. É um santo que trabalhou para fazer valer um concílio da igreja. E um detalhe importante de Santo Afonso que pode iluminar o nosso tempo hoje. Você falou lá dos abusos litúrgicos que a gente fala tanto hoje em dia. Santo Afonso é do século XVIII. Ele escreveu um livrinho chamado La Messa Strapazzata, a missa atrapalhada, falando de abusos litúrgicos na época dele e corrigindo os padres da celebração de abuso litúrgico. Santo Afonso, quando ele foi nomeado bispo, o que ele fez com os padres da diocese dele? Ele chamava no bispado e ele falava assim, reza a missa seca. A missa seca é aquela missa que não vale só para cumprir ali os ritos, só para ver se está sendo rezado dentro das rubricas. Os padres que não soubessem todas as rubricas litúrgicas, Santo Afonso afastava, ele suspendia, ele não deixava rezar a missa, falava, tem que aprender de novo, quando aprender, volta a rezar a missa. Então, quer dizer, um santo eloquente para o nosso tempo. Eu tinha certeza que ele ia estar na sua lista, eu tinha certeza absoluta, mas... Depois eu colocaria Santa Teresinha do Menino Jesus, século XIX. Santa Teresinha, uma menina que viveu numa época também muito difícil, mas ela descobriu, né, o lugar dela na igreja. Qual que é o lugar dela na igreja? Ser o coração da igreja, ser o amor. E, aliás, eu acho que Santa Teresinha tem muito a nos ensinar, porque Santa Teresinha ela fala da pequena via. O que é a pequena via? Nós devemos nos colocar no nosso lugar. E quando a gente fala de Concílio Vaticano II, quando a gente fala do Papa, quando a gente fala dos bispos, dos cardeais, a gente fala da igreja, nós devemos nos colocar no nosso lugar. O que mais a gente vê hoje leigo querendo legislar e dizendo que a igreja deve ou não deve fazer. Eu já vi muita gente entrando em discussões que cabem a cardeais, não cabem a nós leigos. Nós podemos, no máximo, fazer o quê? Nós podemos estudar o problema, entender o problema, mas a nossa única forma de solucionar o problema, sobretudo nós leigos, você ainda é diácono, está no clero ainda, mas nós leigos, mas vale para os diáconos também, é o quê? A santidade de vida. A grande resposta que nós podemos dar para o nosso tempo é sendo santo. A gente pode fazer penitência, a gente pode rezar, a gente pode se sacrificar, oferecer alguma coisa por Deus e educar bem os nossos filhos. É isso aí. É assim que a gente vai resgatar o nosso tempo. E por último, eu cito um santo pós-conciliar, será canonizado ainda, mas já é beato, o Carlo Acutis. O Carlo Acutis é um jovem do nosso tempo que viveu no pós-concílio e que usou
daquilo que o concílio fala. O concílio fala tanto de protagonismo dos leigos, que é uma coisa curiosa, que hoje em dia, às vezes até quem critica o concílio, quem critica às vezes o Papa, a igreja, só tem direito de voz dentro da própria igreja, porque essa consciência de que os leigos podem falar, podem se colocar, veio do concílio. Então, a gente deve pensar nisso. O que o concílio trouxe de renovação, essa visão do apostolado leigo, vem do concílio. E o Carlo Acutis é um jovenzinho que fez o seu apostolado, porque ele se apaixona por Jesus, ele entendeu tão profundamente o mistério que é a salvação, que ele queria levar isso para os amigos dele. Ele gostava muito do futebol, quando ele ia jogar bola, ele aconselhava os amigos, ele ouvia os amigos, e ele também quis aproximar os jovens como ele, de Deus, usando o que? A internet. Aí ele fez a grande pesquisa. A ferramenta do tempo dele. A ferramenta do tempo, usando a internet para fazer a grande pesquisa dele sobre os milagres eucarísticos, na intenção de que jovens como ele se interessassem por essas curiosidades, por esses milagres no nosso tempo e se aproximassem de Deus. E o Carlo, eu acredito muitíssimo que é um sinal eloquente de alguém que viveu depois do concílio. Ele nasceu em 91 e morreu em 2006, um jovem de 16 anos, que viveu a santidade, entregou-se a Deus nessa igreja moderna, né? Nessa igreja pós-concílio. Maravilha, muito bem colocado. Tonon, eu disse aqui para as pessoas, mas vale ressaltar, Rafael Tonon, procure lá nas redes sociais, tem projeto legal acontecendo que você divulga lá nas suas redes, tem viagem marcada, o que você tem para dizer aí? Eu vou até fazer aqui uma propaganda, aqui, mas depois vocês entrem lá. Né? Eu tenho aqui nas minhas mãos o folhetinho, tá aí, ó, as minhas redes. Suas redes. E ano que vem, em julho do ano que vem, nós teremos 13 dias de peregrinação pelos santuários marianos europeus. Eu estou fazendo essa peregrinação através da ATM Viagens. Eu tenho um folhetinho aqui na minha mão. Depois vocês podem procurar ATM Viagens. Eu vou deixar aqui o telefone. O DDD é 11 95860 1700. 11 95860 1700. Você vai falar com a Roseli da ATM Viagens e aí vocês podem... Quando que vai ser a peregrinação? Fazer. A peregrinação... Segura aí que ele vai mostrar pra gente. Isso, está aqui na minha mão. Você vai fazer a peregrinação para os Santuários Marianos. Isso. Lá em Portugal, em Fátima, Lourdes, também na Espanha. Na Espanha, isso. São 3 países, né? Portugal, Espanha e França. E essa peregrinação nos santuários, a ideia é trabalhar 2 coisas: a devoção mariana e a história católica do Brasil. Nós vamos falar sobre as origens, as raízes católicas do Brasil lá em Portugal. Então nós vamos visitar, por exemplo, a cidade de Belmonte, que é onde Pedro Álvares Cabral nasceu. Lá se encontra a primeira imagem de Nossa Senhora, que veio nas caravelas aqui para o Brasil. Então, enfim, nós vamos falar sobre a história do Brasil e sobre a devoção mariana. E para mais informações, nas suas redes sociais, Rafael Tonon, nas minhas redes. Tem tudo que eles tudo precisam lá. Obrigado, Tonon. Mais uma vez, Deus abençoe o seu trabalho e tomara que você consiga cada vez mais continuar esse trabalho, porque é uma maneira também da gente virar esse jogo para quem precisa conhecer as belezas da igreja. É justamente para quem conhece ter condições, voz e microfone para fazer isso. E Deus abençoe o seu trabalho também, que você tem feito isso. Semana que vem a gente se encontra, a partir da semana que vem, toda quarta. Nós vamos começar a nossa conversa às 18 horas, né? 18 horas, toda quarta-feira ao vivo, no nosso YouTube Pentecoste 2033. E também nas redes sociais, no YouTube da Rede Século XXI, você pode acompanhar também nosso trabalho. Uma boa semana para todo mundo, até a próxima, tchau, tchau.